Como tirar o sentimento de não achar digno do que tem? Síndrome do impostor. Cara, existe um segredinho, papo retíssimo, cara. Isso aqui eu tô falando na moral. Existe um segredinho pra quem tem síndrome de impostor. É você entender. O que é a síndrome do impostor? É quando você não se acha merecedor do que você tem. Você tá num lugar onde você olha ao redor, você vê pessoas capacitadas, pessoas inteligentes, pessoas confiantes, e você fala assim, caramba, cara, eu tô no mesmo lugar dessas pessoas, mas eu não sou como elas são. Sabe por que você acha que você não é como elas são? Porque você tá em si e não nelas. O fato, e é quando você entende isso, a síndrome do impostor vai embora, é que ninguém sabe o que tá fazendo, cara. Ninguém tá tão confiante assim, cara. Tem psicólogas com 20 anos de carreira que ainda ficam nervosos ao atender um paciente. Tem advogados com 10 anos de carreira que ainda cometem erros crassos. Existem médicos que cometem erros terríveis que não deveriam cometer. Ninguém é tão apropriado assim. E o fato, na realidade, que vai curar a sua síndrome do impostor é entender que todo mundo é um impostor. Todo mundo é um impostor. O ser humano é um animal de falhas. Ele falha muito mais do que ele acerta, cara. Inclusive, para acertar uma vez, você tem que falhar 20 vezes antes. Então, para você estar num lugar de prestígio, é porque você falhou muito. Então, é entendendo que, na verdade, todas as pessoas pensam e sentem como você. Não existe ninguém tão confiante assim no mundo. Todo mundo tá na mesma parada. Todo mundo tá sentindo um impostor. Todo mundo tá sentindo que falta algo. E olha ao redor e vê as pessoas confiantes. Mas, na verdade, você não tá vendo as pessoas confiantes. Na verdade, você tá vendo muito inseguro a si mesmo. Se você entrasse no coração de todas as outras pessoas ao redor, você ia ver que todas elas são iguais a você, inseguras, cara. A natureza do ser humano é de insegurança. Quando você entende isso, você vai se sentir muito mais tranquilo para, por exemplo, chamar uma menina para sair, porque você, na sua cabeça de síndrome do impostor, você vai estar sentado com a menina jantando, achando que ela tá super confiante quando você tá com muito medo. Na realidade, a menina tá pensando nos medos dela e você tá pensando nos seus. Não tá ninguém pensando no outro. Ninguém observando e admirando o outro. Tá os dois pensando, poxa, cara, será que eu não fui legal o suficiente? Será que eu tô gaguejando? Será que eu não tô legal? Tá todo mundo inseguro, cara. Tá todo mundo na merda, bicho. Tá todo mundo seguro, cara. Um date, as duas pessoas ali estão inseguras pra caramba. O professor, você é aluno, você olha pro seu professor confiante pra caramba. Nas primeiras aulas que ele teve, ele cagou. Ele teve cagarreia antes de dar de medo. Tá todo mundo inseguro, cara. Quando você entende isso, você vai perceber que, na verdade, você não tem síndrome de impostor, você não é um cara que você não é que você sente ser merecedor, você não é um cara inseguro, você é simplesmente humano. É assim que é mesmo. Vai com medo mesmo, vai inseguro e vai fazendo e aceita e abraça essa insegurança crônica que todo ser humano sente. Esse é o segredo para curar a síndrome do impostor, ou pelo menos para lidar com ela, viu? Essa é a grande verdade, que você percebe só depois de um tempo, né? Essa é a grande verdade. Por exemplo, eu sou um cara que eu falo com muita gente hoje, né? Falo com muita gente foda, pô, eu conheço bastante artista e tudo mais, que eu trago na live, já fui em podcast, etc. Você vai no podcast, rapaziada, ninguém tá confiante pra caralho não, entendeu? Eu senti segurança, pô, eu vou no podcast, eu vou no Flow, cara, eu tô meio com medo de colar lá, porque, cara, os caras já fazem isso muito tempo. Você chega lá, os caras tá com medo também, velho. Os caras tá com medo também. A equipe tá com medo também. Eu vou compartilhar só porque foi uma coisa... É uma coisa pessoal aqui que eu não deveria compartilhar, mas eu vou compartilhar só porque foi uma coisa que vai ser útil pra vocês aí que estão ouvindo. Eu fui naqueles caras recentemente... E uma pessoa da produção veio e falou assim, ô Felca, eu tava sentado ali no meu camarim de boas, né? Uma produção, eu tava bem tranquilo, eles me receberam muito bem, uma pessoa da produção, os caras fazem isso há 5 anos, cara. Eles estão com aqueles caras, 2 anos que estão com aqueles caras, já viu todo tipo de artista. Ele chegou e falou assim, mano, a rapaziada, o Chico, o Pig lá, eles estão tudo meio ansioso, inseguro, porque estão sentindo que você não tá muito à vontade. Eu falei, relaxa, caralho, tô de boas aqui, tô bem à vontade, tá super tranquilo, cara. Eu tô me sentindo muito bem. Eles pegaram e falaram, pô, eu não sei se deixa você de boa, se vem falar com você. Eu falei, mano, relaxa, tá bem suave, cara. Se vocês quiserem colar aí, tá suave, mas se vocês não quiserem também, eu tô de boa. Na realidade, eu prefiro ficar sozinhos, cara. Ele falou assim, tá, vou passar isso pra eles. Ou aqueles caras, cara. O Flow você vê a mesma coisa, pode fazer a mesma coisa. Você vai num programa de TV, eu fui no de noite, tá todo mundo inseguro, cara. Ninguém tá tão confiante assim não, rapaziada.
Tá todo mundo inseguro. E quando você entende isso, você tem uma força pra enfrentar tudo, cara. Porque é todo mundo no mesmo balaio, velho. E por que que... Nossa, eu tô com muita insegurança de um de noite. A pessoa... Às vezes o Danilo também tá de me receber. Ou de receber outra pessoa. Ou de produzir o quadro. Porque ele tem as cobranças dele. O perfeccionismo que ele possa ter. Os cobranças de... Pô, o programa tem que ser bom. Às vezes eu trago fel. Não é nem medo de me receber. Mas às vezes eu trago fel. Que aí o programa é uma merda. Então eu tenho mais insegurança. Tá todo mundo nessa mesma laia, cara. Então não é sobre deixar de ter insegurança pra começar a fazer. É fazer mesmo com insegurança. É fazer mesmo com medo. Esse é o segredo, cara. É fazer mesmo cagando de medo, cara. É fazer mesmo babando de medo. Caramba, eu não consigo, cara, não consigo. Passa mal, cara, se for o caso. Passa mal, cara. Tem a diarreia, vomita um dia atrás, cara. Fica sem dormir 3 dias, não interessa, mas faça, cara. Esse é o segredo. Não espere o medo passar, não. Porque tá todo mundo com medo. Tem artista que apresenta... às vezes ator que apresenta teatro por 30 anos, e 30 anos, isso aí tem histórias reais, por 30 anos ele vomitava antes de ansiedade. O James Hunt, por exemplo, que é um piloto do Fórmula 1, ele vomitava sempre antes de correr. Tá todo mundo com medo, cara. Ninguém tá confiante, super confiante, não. A diferença de um piloto classe Z e o James Hunt é que o James Hunt enfrenta esse medo, cara. Não é sobre não ter medo, cara. É sobre ter uma raiva, uma fúria que seja maior do que o medo. Eu preciso fazer a parada. Ah, mas vou precisar vomitar, vou precisar ter diarreia, vou precisar ficar com medo, vou ficar 3 dias sem dormir, vou precisar parar de falar com amigo, vou precisar sair da casa dos meus pais. Não interessa. Porque o meu propósito, a minha vontade é maior do que o meu medo e maior do que minhas objeções. Essa é a parada, cara. Essa é a parada. E quando você percebe isso, cara, você se expor, falar em público, fazer o que você precisa fazer pra chegar onde você quer chegar, é moleza, cara. É moleza. Porque nada disso, por mais difícil que seja, é mais poderoso do que a sua vontade de fazer acontecer. E é muito sobre isso. É muito mais sobre isso do que não ter medo. Inclusive, o medo é um bom norte, é um bom medidor, é bom que você tenha. O medo é uma bússola. Normalmente, as coisas que a gente mais tem medo são as coisas mais proveitosas pra gente. As coisas que a gente mais tem medo são as coisas melhores. Inclusive um artista, por exemplo, um ator, quando ele escolhe uma peça para apresentar ou um papel para fazer, muitos atores fazem isso, escolhem a bússola do medo. Qual que é o papel que eu mais tenho medo? É o papel de fazer um papelzinho merda ali X, ou fazer o papel do Hamlet, por exemplo, numa peça chata? Pô, o papel do Hamlet me deixa cagado de medo. É esse que ele escolhe. Então use o medo como uma bússola. O que você mais tem medo provavelmente vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Então faça as coisas que te dão medo, propositalmente. Esse é a classe S de comportamento. Esse é o... Acima de enfrentamento é você justamente usar o medo como uma bússola. É muito acima do enfrentamento. É mais poderoso, significa uma maturidade emocional ainda maior. Use o medo como uma bússola. Abaixo disso, faça mesmo com medo. Tá bom?